Independente do seu gosto musical, uma coisa você não pode negar: Racionais MCs é o maior grupo de rap nacional de todos os tempos. Com mais de 30 anos de carreira, os caras construíram um legado que vem atravessando gerações. A importância deles para a música brasileira é realmente incontestável, mas a pergunta que fica é a seguinte: será que a mensagem de Mano Brown e companhia foi realmente levada a sério pelos brasileiros com o passar dos tempos? O Racionais faz algum trabalho social? Esse é o trabalho social, a música que entra na mente. Tudo começou lá em meados dos anos 80, quando Pedro Paulo Soares, nascido no Capão Redondo, vulgo Mano Brown, começou uma amizade com Paulo Salvador, o Ice Blue. Os dois, ainda muito jovens, começaram a fazer uns rolês pelo centro de São Paulo, mais precisamente próximo à estação São Bento, que ficou muito conhecida como ponto de encontro da galera do movimento black. Lá eles se reuniam para dançar break, trocar aquela ideia sobre música, escutaram rap. Inclusive nessa época, segundo Mano Brown, ainda não existia o nome rap, eles chamavam de funk, que nada tem a ver com este funk de hoje em dia, logicamente, ou na gíria chamavam também este tipo de música de balanço. Eu nem sabia que aquilo se chamava rap. Em São Paulo não falava-se rap. Na gíria falava balanço. Saiu os balanços novos e tal. Balanço era o quê? Era os funk. Na parte musical, tanto Mano Brown quanto o Ice Blue tinham praticamente os mesmos gostos, principalmente se tratando de rap e black music dos anos 70 e 80. E até mesmo alguma influência de samba, já que Mano Brown teve bastante contato com esse tipo de música por ter crescido na favela. E é lógico, eu tô falando daquele samba mais raiz que costuma retratar o estilo de vida das pessoas das comunidades pobres. Ainda nos anos 80, o rap e o hip hop estavam em ascensão, crescendo cada vez mais no mundo todo, com grupos e artistas como Public Enemy, Run DMC, Ice-T, Tupac, entre muitos outros. Mano Brown e Ice Blue, muito impactados por esse movimento, não só pela música, mas também por toda a mensagem e ideologia, acabaram vendo no rap uma oportunidade de dar voz aos negros e pobres das comunidades mais carentes. Então não demorou muito para os dois quererem montar um projeto para tocar rap, sendo assim eles formaram a dupla BB Boys, que significa Bad Black Boys. Vamos admitir que o nome não é lá essas coisas, né? Mas o mais importante é que aí já nascia um embrião do que viria a ser o Racionais MCs mais tarde. Com o BB Boys, eles passaram a acompanhar cada vez mais o cenário underground do rap, e em algumas dessas andanças e rolês do movimento, eles conheceram uma outra dupla. Quer dizer, não exatamente esse tipo de dupla. Era uma dupla formada por um DJ e um rapper, respectivamente conhecidos como KLJ e Ed Rock. Os dois já faziam algumas apresentações nas periferias, onde KLJ fazia os beats e Ed Rock rimava em cima. Mano Brown gostou bastante quando viu os dois em ação, e achou bacana que as duas duplas unissem forças e montassem um grupo só. Então, conforme eles foram se conhecendo melhor pessoalmente e musicalmente, isso acabou se concretizando. Daí então estava formado o Racionais MCs. Não passou muito tempo e eles já conheceram seu primeiro empresário, o Milton Salles, que já tinha uma certa experiência, principalmente com grupos de reggae. Ele já foi meio que dando um direcionamento mais artístico pro grupo e também conseguiu algumas apresentações para eles. Porém, essas apresentações eram abrindo para grupos de samba que estavam em alta na época. E não que isso tivesse algum problema, mas segundo o Mano Brown, quando eles iam tocar, o público simplesmente virava as costas, porque eles estavam afim mesmo de ver o pagodão, e não um grupo de rap com letras pesadas falando sobre a realidade das periferias, né? Então o começo foi bem difícil para eles nesse sentido. Aliás, qual carreira de sucesso que não tem lá suas dificuldades no início, né? No entanto, dentro do cenário underground do rap, eles já começaram a ganhar algum destaque. E na época, uma gravadora chamada Zimbabwe estava selecionando grupos para fazerem parte de uma coletânea chamada Consciência Black de 1989. Sendo assim, eles gostaram bastante das músicas, da proposta dos Racionais e resolveram incluir eles com as músicas Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis. As duas músicas do Racionais, que é Tempos Difíceis e a Pânico na Zona Sul. E vários caras comentaram, falaram, pô, o cara tá falando um bagulho que acontece mesmo. Com essa coletânea, o Racionais conseguiu se destacar bastante em relação aos outros grupos. Então a gravadora decidiu que gostaria de lançar um disco inteiro somente com o Racionais, o Holocausto Urbano, de 1990. E as músicas que ganharam destaque foi as músicas Pânico na Zona Sul, que já tinha na coletânea Consciência Black, né? Hey Boy e Mulheres Vulgares. Essa música é simplesmente sensacional. Eu me lembro que eu ouvi essa música quando era moleque e nem tinha ideia de quem que era. Mulheres vulgares. Mulheres vulgares, uma noite nada mais. Mas enfim, com a repercussão do primeiro álbum, a gravadora então resolveu lançar um segundo, só que dessa vez um EP com apenas 2 músicas, chamado Escolha o Seu Caminho. As músicas eram Voz Ativa e Negro Limitado. Essa segunda aí com uma letra bem interessante, né? Onde Mano Brown já mostra a preocupação dele em abrir os olhos da população negra, de que a melhor forma de vencer o racismo, as diferenças sociais, é com inteligência, estudando, buscando informação, conhecimento, procurando ser alguém na vida, né? Cultura, educação, livros, escolas. Leia, se informe, se atualize e decore.
Do ponto de vista dele, é uma forma de, vamos dizer assim, não virar mais uma peça no jogo de xadrez do sistema. Não sucumbir ao caminho mais fácil da criminalidade e das drogas, por exemplo. Crocodilagens demais, vagabundas e drogas, é o caminho mais rápido e fácil, a morte percorre a mesma estrada. Mas enfim, esses dois primeiros discos aí já foram fazendo eles ficarem conhecidos entre a galera das periferias, mas ainda estava muito dentro ali da bolha do cenário do rap. O grande reconhecimento nacional mesmo, quando o Racionais começou a furar essa bolha do rap aí e atingir cada vez mais pessoas, foi com o lançamento do disco Raio X de 1993. Este disco aí, até então, foi um verdadeiro divisor de águas na carreira do Racionais. A propósito, foi nessa época que você conheceu o Racionais? Foi antes? Foi depois? Põe aí nos comentários e qual música foi também. Ele fez um sucesso estrondoso, principalmente por causa das músicas Fim de Semana no Parque e Homem na Estrada. E essas músicas aí tocaram em tudo quanto é rádio do Brasil. O homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade. E segundo o dono da gravadora na época, o Serafim, isso de certa forma até começou a incomodar um pouco o Mano Brown, porque até a playboyzada, a galera mais da classe média alta, tava começando a curtir Racionais. Então isso para você ter uma ideia que o Mano Brown ele sempre teve muito mais preocupado com a mensagem que ele queria passar do que com o sucesso em si. E foi nesse disco aí que o Racionais já começou a ter alguns problemas com as autoridades, né? Principalmente por causa da música Homem na Estrada, aquela famosa frase: não confio na polícia, raça do... Esses problemas eram praticamente em shows, em eventos públicos, que quando geralmente a polícia que estava fazendo a segurança. Aí quando o Racionais tocava essa música no meio do show e chegava nessa parte aí, a polícia subia no palco, mandava parar o show. E na maioria das vezes levavam eles pra delegacia acusando eles de desacato à autoridade e toda essa parada aí que você já sabe. E o Mano Brown, né, pra botar mais lenha na fogueira quando isso acontecia, ele ia lá e começava a fazer os discursos dele, né, tipo... a gente vai pra delegacia, já estamos acostumados mesmo. Já que nós vamos pra delegacia de fato fazer um rolê, fazer uma visita lá, a gente vai mesmo, você tá ligado? Não tem jeito, o sistema é assim. Eles têm medo de pessoas que têm coragem de falar as verdades, pessoas que têm voz ativa, enfim, mais ou menos as coisas que ele já falava nas letras, né? Porém, um desses ocorridos aí, que o Racionais foi parar na delegacia, acabou dando merda, foi pro delegado. Porque o que aconteceu? Os Racionais já estavam muito conhecidos, muito estourados aí, então... quando ficaram sabendo que eles foram parar na delegacia de novo, aí já ligou prefeito, senador, advogado, querendo saber o que estava acontecendo, por que eles foram presos, aí já entrou imprensa também na jogada. O delegado ficou puto com o cara que comandou essa operação. E segundo o Mano Brown, foi aí que ele viu a força que o Racionais tinha no Brasil. Mesmo assim, a perseguição da polícia com o Racionais não acabou. Tinham cidades que eles iam tocar e o delegado daquela cidade falava: não, no meu distrito esses caras não vão tocar não. Mas não tinha jeito, os caras estavam ficando cada vez mais conhecidos, então aos poucos eles foram vencendo cada vez mais essa imposição de certas autoridades. Vamos dizer que conseguiram exercer a sua liberdade de expressão aos trancos e barrancos, mas conseguiram. Começaram a atingir cada vez mais pessoas com suas mensagens, né, com a sua música. A coisa realmente começou a ficar séria, meu amigo. Tão séria que o próximo disco viria a ser um marco na carreira dos Racionais, do rap nacional e, por que não, também da música brasileira. Eu estou falando do disco Sobrevivendo no Inferno de 1997. Até o nome desse disco aí é forte, hein? Se no início de carreira o objetivo de Mano Brown e os caras Racionais era restringir a mensagem apenas às comunidades mais pobres, neste disco a intenção dele foi um pouco diferente. A ideia era popularizar cada vez mais as músicas, a mensagem e atingir o brasileiro de uma forma geral. Neste caso, então, o processo natural seria que o grupo começasse a tomar um direcionamento mais comercial, musicalmente falando. A tendência, então, seria que eles começassem a moldar mais o som de acordo com o padrão do que as rádios estavam tocando na época. Mas, de verdade, o Racionais nunca foi o grupo que segue regras ou padrões. A essência artística, o propósito deles com a música e com a mensagem que eles queriam passar nesse disco, acabou batendo totalmente de frente com esse viés mais mercadológico da indústria fonográfica. As letras de Sobrevivendo no Inferno eram mais fortes, impactantes, cada vez mais cutucando o dedo na ferida. Falavam bastante do lado podre do sistema criminal e carcerário no Brasil, principalmente na música Diário de um Detento. Era a brecha que o sistema queria, aviso IML, chegou o grande dia. Que inclusive foi escrita por Mano Brown em cima da letra de um amigo seu que estava preso na época, o Joceni. Essa letra, como o próprio nome já sugere, relata como que é a rotina dos presidiários e todas as falhas do sistema carcerário, e também faz menção ao famoso massacre do Carandiru de 1992, onde o que era para ser apenas uma operação policial para conter uma rebelião acabou se transformando numa chacina em que a polícia invadiu o pavilhão 9 nessa rebelião, né?
e matou 111 detentos. Isso daí causou um rebuliço danado na época, inclusive tem policiais até hoje respondendo processos. Musicalmente, o clima das músicas era bem soturno, uma coisa mais pesada. Sinto a garganta ressecada e a minha vida escorrer pela escada. E um detalhe, se antes os Racionais já gostavam de fazer músicas longas com letras gigantes, nesse disco eles pegaram realmente pesado nesse sentido. Inclusive tem músicas com mais de 11 minutos. Esses dias mesmo eu tava ouvindo, num fone de ouvido, eu tava ouvindo a Fórmula Mágica da Paz, quando eu fui pro litoral, e cara, que gostoso ouvir essa música na beira da praia, no calçadão ali, sentindo... as melodias dela parece que casam perfeitamente com aquela brisa gostosa que vem do mar. E eu não tava usando nada não, tá? Só tava tomando uma cervejinha. Essa música, inclusive, tem 10 minutos e 39. E o curioso é que essa coisa de fazer músicas gigantes, né? De longa duração, sempre foi uma coisa mais característica do rock, principalmente do rock progressivo e de algumas bandas de heavy metal. Aqui no Brasil mesmo esse tipo de coisa era meio que um tabu, que eu tenho lembrança, a única banda ou artista que conseguiu quebrar um pouco esse tabu foi o Legião Urbana, com as músicas Faroeste Caboclo e Metal Contra as Nuvens. Mas até então era uma música ou outra pontual do disco, né? Já no caso dos Racionais, é o disco inteiro praticamente com músicas longas. E tocaram bastante em rádios do país inteiro, mesmo sendo músicas de longa duração. E o grupo ainda ganhou o prêmio MTV Music Awards com o clipe da música Diário de um Detento, que inclusive foi filmado na cadeia, tá? Olha aí o Metallica imitando Racionais, hein? Em 2007, ele entrou para a lista dos 100 melhores discos brasileiros de todos os tempos, elegido pela revista Rolling Stones. E se você quer saber, até o Papa Francisco tem uma cópia desse CD. Isso aconteceu quando em 2015 ele passou pelo Brasil, e em cada cidade que ele passasse ele gostaria de ter uma lembrança que representasse aquela cidade. E aqui em São Paulo foi dado pelo prefeito, né, uma cópia desse CD. Aí fica a pergunta, será que o Papa realmente ouviu esse CD? Até no âmbito universitário esse disco aí causou impacto. Em 2018 ele foi considerado obra obrigatória para o vestibular da Unicamp. Então isso só para vocês terem uma ideia do estrago que esse trabalho aí dos Racionais fez, estrago no bom sentido, é lógico, né? Desde que foi lançado até os dias de hoje. Porém, com o sucesso de Sobrevivendo no Inferno, nem tudo foram flores na carreira dos Racionais. Embora o objetivo de popularizar cada vez mais o som, a mensagem, a devoção dos fãs passou a ser tão grande pelos caras que aí começaram a vir alguns problemas também, principalmente nos shows. Começaram a ter várias tretas por parte do próprio público. Não era raro o Mano Brown tinha que parar algum show para dar uma carcada na galera, no público, porque eles estavam tretando. Então ele começou a se sentir meio mal cantando aquelas letras. De certa forma, aqueles temas mais pesados do disco, ele sentia que estava meio que impactando de forma negativa o público. Então, na verdade, o que aconteceu também é que muitas pessoas começaram a entender de forma errada a mensagem dos Racionais. Infelizmente, entender para o lado negativo, né? Então, apesar de todo o sucesso, depois de todo o perrengue que o grupo veio passando até então, fora a perseguição da polícia com eles que ainda continuava, principalmente quando eles iam tocar em algum lugar, e já descontente com o rumo que as coisas estavam tomando, entraram num hiato aí de alguns anos sem fazer shows, sem gravar novos CDs. Mano Brown então aproveitou essa fase aí para voltar para suas raízes, para a periferia, para o lugar que ele cresceu. Era uma coisa que parecia que ele sentia que ele estava precisando. E nessa época aí, ele viveu muita coisa, muitas mudanças que tinham ocorrido na quebrada, que acabou inspirando ele a escrever novas letras que retratava bastante aquela volta dele às raízes. Então eles se juntaram novamente e resolveram gravar um novo álbum que se distanciasse um pouco daquela temática mais pesada do disco anterior, de Sobrevivendo no Inferno, e aproximasse mais o grupo da realidade da periferia, do que eles viveram a vida inteira, né? Tanto as boas lembranças quanto as coisas ruins que ainda existiam. Daí então eles voltaram em 2002 com um novo álbum chamado Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, que foi um outro álbum fantástico que também fez muito sucesso, com músicas longas também, porém com um clima um pouco mais leve, para variar novamente músicas que viraram clássicos do rap e são lembradas até hoje, como Nego Drama, Vida Louca Parte 1 e Parte 2, Jesus Chorou, Estilo Cachorro, entre outras que ficaram muito conhecidas. Mas, na minha opinião, a música que simboliza bem, de forma resumida, a mensagem que o Racionais sempre quis passar para o povo das comunidades mais desfavorecidas de uma forma geral, é a música Vida é Desafio. O refrão dessa música diz o seguinte: é isso aí, você não pode parar, esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso é o que mantém os irmãos vivos. Cara, essas palavras aí nesse refrão nada mais quer dizer do que você
ter um propósito de vida, correr atrás dos seus sonhos, independente das suas origens, das suas dificuldades. Se você for analisar bem, Mano Brown sempre tentou passar esse tipo de mensagem durante toda a trajetória dos Racionais. A ideia dele sempre foi tentar levantar a autoestima das pessoas mais humildes, fazer elas acreditarem que elas são capazes de conseguirem coisas grandiosas, independente das origens. Assim como aconteceu com ele, que veio de uma origem muito humilde, que inclusive poderia ter levado ele para um caminho errado, porém ele acabou se tornando o maior ícone do rap nacional. E olha que o cara já passou muitos apuros, hein? Pra quem não sabe, ele já teve risco até de perder a sua própria vida, pelo que ele relata em entrevistas. Os perigos que eu passei com os caras de vida junto com eles, minha mãe nunca imaginaria. Sofreu atentado, a gente tomou tiro, a gente deu tiro, a gente saiu na mão, a gente bateu, apanhamos. As mensagens que estão em muitas das músicas do Racionais é que as pessoas têm que ter perseverança em lutar pelo que elas acreditam. Fazer os seus corre aí, não ficar esperando nada de governo nenhum, porque o sistema ele é falho mesmo com o povo. Ele vai sempre estar privilegiando os caras que estão no poder. Então quando o Mano Brown fala nessa questão de lutar contra o sistema, ele quer dizer o seguinte, é você levantar a bunda da cadeira e procurar crescer na vida, estudar, buscar conhecimento, ao invés de ficar só se vitimizando, abaixar a cabeça, achando que não nasceu para vencer na vida só porque veio de origem humilde. Porque se você fizer isso, aí sim você vai estar fazendo o jogo do sistema. Quanto mais a população for constituída por pessoas assim, para ele está perfeito. E isso é uma coisa que vem muito lá de trás, viu? Na política principalmente. E claro, né, galera, diante de tantas adversidades de um país destroçado aí que a gente vive, ninguém tá falando que é fácil você procurar buscar uma vida melhor. Diante das dificuldades, uma coisa que definitivamente a gente precisa aprender é ter resiliência. Inclusive, se você prestar atenção na narração do trecho final dessa música A Vida é Desafio, é exatamente disso que o Ed Rock está falando. Geralmente quando os problemas aparecem, a gente tá desprevenido, não é não? Errado. Você que perdeu o controle da situação, você perdeu a capacidade de controlar os desafios. Você se acha sempre incapaz de resolver. Não espere o futuro mudar a sua vida. E pelo que parece, resiliência é uma das qualidades que o brasileiro cada vez menos tem. E com aquela sensação de que não adianta, nada vai mudar mesmo, ele acaba deixando com que as dificuldades passe por cima, engula os seus sonhos de uma certa forma. Fora os jovens aí, né, que logo cedo, adolescentes ainda, estão cada vez mais seduzidos a cair na vida do crime, porque na verdade eles sabem que estudar e trabalhar acaba sendo o caminho mais difícil para conseguir ter uma vida com abundância. Então, falando em linhas gerais, é até triste admitir isso, mas parece que a mensagem que os Racionais quiseram passar ao longo de sua carreira, mesmo chegando em milhões de brasileiros, parece ter se perdido um pouco no decorrer dessas 3 décadas. Mas enfim, em relação à parte musical, Racionais ainda viria a emplacar um single, Mil Faces de um Homem Leal, em 2012, né, ganhando mais um prêmio da MTV. Em 2014 eles lançaram o álbum Cores e Valores, já com músicas mais curtas e parece que buscando uma sonoridade mais moderna dentro do rap. O Racionais também tocou no Rock in Rio, no último Rock in Rio agora de 2022. Foi um show sensacional, uma mega produção. Eu não estava lá, mas eu assisti pela TV. E lotadaço, assim, muita gente tava lá só para ver eles mesmo. E lógico, né, a carreira dos Racionais ainda teve muitos acontecimentos polêmicos, fatídicos aí, como aquela tragédia, por exemplo, do menino lá que foi morto no show deles em Bauru. Teve aquela famosa treta generalizada lá na Virada Cultural de 2007, que teve confronto do público com a polícia. Enfim, o que eu falei aqui acho que não dá nem um terço das coisas que já aconteceram na carreira dos Racionais. O intuito principal era realmente falar dessa mensagem aí que eu sinto que foi meio perdida com o decorrer dos anos. São tantos fatos aí da carreira dos caras que de repente dá pra fazer até um segundo vídeo aqui, hein? Será? De repente? Dependendo do número de curtidas e visualizações que tiver esse daqui, então vai depender só de você, né? Dar aquele like esperto, compartilhar esse vídeo aí com a galera. E por enquanto vou ficando por aqui. Muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo inteiro. Deu um puta trabalho fazer esse vídeo. Se você não for inscrito e curtiu o conteúdo, se inscreve aí no canal e ative as notificações. Ficarei muito feliz em ter você me acompanhando aqui nessa jornada. Um abraço, fico por aqui.